Olá, amigos! Estamos num ciclo olímpico espetacular. Faltam menos de 3 anos e 4 meses para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. E 2 anos e 3 meses para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. Será o ponto alto do time Brasil na sua caminhada, nessa jornada que realmente promete muito. Afinal de contas, já desde esse novo milênio, o Brasil tem faturado muitas medalhas. Afinal de contas, vamos só lembrar de 2004 em Atenas. Foram 5 medalhas de ouro, uma das maiores campanhas da história do Brasil. Em Londres, 2012, foram 3 medalhas de ouro, para chegar no Rio de Janeiro com 7 ouros e também 7 ouros nas maiores campanhas que o Brasil teve lá em Tóquio 2020, Olimpíada que foi em 2021. Em Paris, o número de ouros caiu, mas as mulheres ascenderam. E, na verdade, nesses momentos é que a gente pode acompanhar a plenitude do esporte no Brasil, crescendo cada vez mais e prometendo grandes resultados. E por falar em grandes, nós estamos ao lado de grandes campeões. Confira aí no Vila. O esporte brasileiro cresce cada vez mais e o crescimento significativo, sem dúvida, é em novos esportes. Mas você sabia qual foi o primeiro esporte do Brasil a faturar medalha? O tiro! Em 1920, em Antuérpia, tivemos simplesmente um ouro, uma prata e um bronze. 3 medalhas da mesma Olimpíada. Só que o Brasil tem 4 medalhas olímpicas no tiro. Ué, quem conseguiu a outra? Tá aqui ao meu lado, Felipe Vu. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Álvaro. Como é que você vê esse intervalo tão grande entre a sua conquista da prata e as conquistas do Afrânio Costa e do Guilherme Paraense em 1920? Sim, eu fico feliz que eu consegui quebrar esse tabu, mas eu fico triste que demorou tanto tempo, né? E até eu sempre falo, espero que não demore mais 96 anos para a próxima conquista, né? Infelizmente a gente tem poucos atletas, né, no geral, praticando tiro esportivo no Brasil, e isso é o que faz diferença. Eu até comentava há um tempo atrás. Campeonato Nacional da Índia, 8 mil participantes de pistola de ar. Aqui no Brasil tivemos 100 participantes. Então a gente compete, assim, são verdadeiros heróis hoje aqui no Brasil, que com toda a questão de legislação e tudo, a gente vence todas as etapas para poder representar nosso país. Lembrando que a pistola de ar é a pistola de chumbinho. Você pode pensar, não, peraí, meu vizinho é caque, ele atira à vontade. Não é assim. Nós não estamos falando de arma de fogo. Teoricamente seria muito mais fácil, mas não é, né, Felipe? Não é, praticamente a mesma legislação, inclusive até para a questão de formação esportiva, né? Somente a partir de 14 anos de idade que pode atirar, mesmo de chumbinho. Eu comecei com 8 anos, né? Então, assim, até para ter novos atletas está mais difícil, mas na minha opinião devia ser diferenciado, né? Principalmente para a questão de arma de ar comprimido, para que nós tivéssemos a possibilidade de ter mais atletas, né? Não, e é o tal negócio, né? A discussão das armas no Brasil é uma coisa notável hoje e, a despeito da posição política ou não, o certo é que o esporte tem uma preferência. Pode ser até com relação às carabinas, né? Ao tiro esportivo com carabinas. Quer dizer, a gente tem uma dificuldade muito grande e com essa dificuldade vai ser difícil avançar, né, Felipe? Eu espero que isso seja de alguma forma pacificado, né? O tiro esportivo é uma modalidade estratégica para muitos países, porque Sim, fornece 45 medalhas em Jogos Olímpicos, né? Então, é um esporte individual que muitos países investem para conseguir muitas medalhas e sair na frente no quadro de medalhas, né? Então, seria uma forma de pensar diferente do nosso esporte, que é um esporte olímpico como qualquer outro. de um tempo para trás eu até estranhei. Tem uns vencedores do tiro, você sabe melhor que eu. Peraí, pessoal da China, pessoal da Índia, opa, Vietnã tá ganhando? Pois é, né? Exatamente, eles veem isso como uma forma estratégica e sem qualquer tipo de preconceito, muito pelo contrário. E ao mesmo tempo a gente teve nos anos pós-Segunda Guerra Mundial da Cortina de Ferro também uma ascensão do leste europeu. Com certeza, né? Porque surgiram um monte de países ali novos, né? E até hoje, tirando agora a questão da guerra, né? Os atletas russos não estão podendo competir, mas surgiram inúmeros países muito fortes, né, no tiro esportivo. Como é que você vê a possibilidade da evolução do tiro esportivo no Brasil? Olha, eu acredito que temos essa possibilidade, principalmente partindo dos clubes, né? A gente tem uma barreira financeira, né? Um esporte relativamente caro para iniciar, mas eu acho que se a gente tiver uma base nascendo a partir dos clubes,
vai facilitar muito, né, para que lá na ponta, no alto rendimento, chegue mais atletas. Então, Não. eu espero que a gente consiga ver mais Felipe Wurst atirando aí para frente. Não, e até uma curiosidade, né? Porque os clubes esportivos, vários clubes têm isenção de imposto, né? IPTU e tudo mais, e tem uma estrutura tremenda. Quer dizer, fazer tal qual você tinha, aquela possibilidade de fazer naquela extensão de garagem o tiro, facilita realmente, né? Os clubes têm condição, os grandes clubes têm condição de fazer isso. Exatamente. Até, por exemplo, o Praia Clube tem uma equipe de tiro. Não, o Praia né? Clube é uma exceção, né? Mas o Praia Clube não tem stand de tiro e tem uma equipe de tiro que participa do Campeonato Brasileiro Legal, Interclubes, né? legal. Então, um exemplo de um clube grande que vê o tiro esportivo de uma forma estratégica para o clube, mas existe essa possibilidade. A primeira medalha do esporte coletivo veio do basquete, Londres, 1948. No entanto, o primeiro ouro do esporte coletivo veio do voleibol, 1992 em Barcelona. E na época tivemos o Dream Team norte-americano do basquete, com Magic Johnson, com Michael Jordan, enfim, uma equipe que entrou para a história. Mas você sabia que o Brasil também teve um Dream Team de voleibol? Pois é. 2004, aquela seleção era absoluta. A gente sabia que eles iam ganhar, só não sabia de quanto. Não é mesmo, André Heller? Tudo bem com você? Tudo bem, Álvaro. Poxa vida, que maravilha estar aqui contigo, viu? É espetacular, parabéns. Você também, gestor, diretor do Comitê Brasileiro de Clubes, fazendo um grande trabalho, embaixador, enfim. Vocês realmente fazem a diferença, fazendo palestras e tudo mais. Mas eu quero remontar aquele momento do voleibol. Queira ou não, a equipe de vocês foi talvez a maior da história da modalidade. E historicamente, às vezes você dá aquela pincelada, não, o time do Matsudaira de 72 em Munique, que mudou o jogo com 5-1, mas queira ou não, aquela seleção comandada pelo Bernardinho, com o Ricardinho e o Maurício, com você, com o Gustavo, com o Giovani, que estava também, Giba neles, enfim, uma seleção espetacular e que você realmente despontou e que você estava jogando muito. Como é que você vê aquele time e tudo aquilo que vocês conquistaram? Primeiro, foi um prazer enorme ter a possibilidade de fazer parte desse time, que era uma equipe incrível, era uma equipe, aliás, foi uma equipe que realizou coisas extraordinárias, mas é muito importante compartilhar contigo, quem está nos acompanhando. Eram 12, né? Eram 12. Éramos mais do que 12, até porque o Henrique Randon também, que Sim, ficou fora das Olimpíadas de Atenas, ficou fora porque tínhamos que só levar 12, mas era um jogador incrível, assim como outros passaram. Tínhamos 12, 14, 15 atletas. A questão, Álvaro, muito importante é que no primeiro momento, quando nos reunimos em 2001, éramos somente um grupo. O Maurício e o Giovani vinham compor esse grupo com já conquistas importantes no cenário mundial, mas a maioria de nós não tínhamos grandes conquistas no cenário mundial. E tínhamos que construir um grupo, tinha que construir, aliás, construir uma equipe. Sim. O processo de construção nos transformou. Você falou e eu pensei exatamente na próxima sede dos Jogos Olímpicos de Inverno, no Duomo de Milão. Como é que é o Duomo? Não, ele está sendo mudado há 1000 anos. E é uma igreja que nunca acaba, né? É exatamente isso, é o voleibol. E até eu brinquei com o Radamés. Impressionante a estrutura lá de Saquarema, né? O vôlei evoluiu muito graças a essa super, hiper infraestrutura, que se não existisse, não teria como ir. E a gente tem um exemplo até que clubes que só pensavam na quadra, caso, por exemplo, do Praia Clube, que teve incentivo muito grande do CBC, o ex-presidente Guto falou isso, ele conseguiu capitalizar em cima do vôlei de praia porque teve realmente esse incentivo. Isso faz uma diferença. Mais um clube como referência de gestão, inclusive. Sim. Sobre Saquarema, maravilhoso. Foi um ponto de inflexão para o voleibol brasileiro. Eu tive a sorte, digamos assim, de estrear aquele local. Nós chegamos, com vocês, né? sim, em 2003, depois do Pan-Americano em Santo Domingo, que perdemos, ficamos com a terceira colocação e lá foi mais um processo de reconstrução, né? Depois de um resultado que não queríamos, mas aconteceu e ali realmente
tudo começou a história de Saquarema. As categorias de base estão lá, o feminino está lá, o vôlei de praia está lá, muita coisa boa acontece. É um centro de altíssimo nível, agora com uma estrutura completa. Eu cheguei a pegar uma televisãozinha de tubo pequenininha, tínhamos internet de escada e olha lá, a água não esquentava. Mas, de novo, era um processo de construção e nós começamos lá e tínhamos que entender que era o início. A gente estava pavimentando o caminho e que bom que as novas gerações todas estão pegando agora com o Saquarema em altíssimo nível. Isso é muito bom. Então, de novo, você sabe o quanto eu me relaciono com o voleibol. Eu saí do esporte, mas o esporte não sai de mim. Não sai de mim. E uma delícia estar aqui celebrando o CBC, celebrando os clubes e todos esses stakeholders aqui que estão presentes neste grandíssimo evento. Obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço, não só pela entrevista, por esse momento aqui, mas por tudo que tu faz, não só pelo vôlei, mas pelo esporte. Você não tem a ideia o quanto você colabora propagando essa boa nova que é o esporte brasileiro. Obrigado, André. Bernardinho, você vai ser um dos raros seres humanos do planeta que esteve numa Olimpíada como jogador em 84 e estará como treinador em 2028. Como é que você avalia isso? Bom, primeiro, assim, tem que classificar para lá primeiro como Vai treinador. classificar. Bom, isso é a sua ideia. Mas, bom, primeiro é trabalhar para chegar lá e é incrível poder, de alguma forma, fechar um ciclo também em Los Angeles, preparar uma boa seleção para disputar bem lá. E completando esse ciclo depois da primeira medalha, né, olímpica do Brasil no voleibol, com aquela geração incrível que você teve a oportunidade de acompanhar, né? E é quase que uma homenagem para uma geração incrível que eu, como um backup ali, como um reserva, um jogador ali para contribuir, né? Como Mas você entrou aquele dia, o 6 de agosto de 84, no 3-0, você e o Marcos Vinícius entraram em quadra. Entrar a gente entrou, mas os caras eram os caras, né? A gente estava ali para ajudar. É, mas bacana poder, de alguma forma, estar nas Olimpíadas, sempre importante. E Los Angeles que é marcante para nós, acho que é marcante para o voleibol, que foi o início, né? Foi o estopim dessa história toda, e, né, onde a geração de prata ela se confirma e torna o voleibol popular, como ele se tornou hoje. E abriu estradas, caminhos para novas gerações, o vôlei feminino cresceu tremendamente, se tornou o que se tornou. Então, acho que Los Angeles é muito significativo, é um local muito especial, espero que a gente volte a brilhar lá. E eu vou realmente acompanhar, vou lá na Arena de Long Beach, que não vai ter eventos, mas de qualquer forma está no nosso coração. Sem dúvida, Long Beach foi a nossa cidade, a arena onde nós jogamos. Não vai estar agora na próxima Olimpíada, mas certamente Long Beach vai estar sempre na nossa memória. O Vila Band Esportes é para falar de esporte olímpico, mas a seleção de Munique 72 teve um dos maiores destaques da história. E realmente, eu queria que você tivesse jogado naquela equipe, Galo. Eu também gostaria. E por causa daquilo quase que eu parei de jogar futebol, viu? Foi uma decepção grande que eu tive, não ver meu nome na lista, né? Depois de fazer o que... O que fez, o próprio, Você que classificou. Eu não, o time, né? Mas o problema não foi esse. O problema é que quando começou o ano de 72, mudou toda a comissão técnica e tal, e o treinador disse que não ia contar comigo, que eu era muito novo, essas coisas. Decisão dele a gente tem que acatar. E eu ia todo dia na Gávea, só que naquela época não tinha, vou dizer assim, esse número... Qualidade de televisão. O número de gente... Para você treinar separado, né, os auxiliares, essas coisas. Então a gente mudava a roupa, ficava do lado de fora e não treinava. Só se machucasse alguém do plantel. E não era só eu, era mais uns 5, 6. E aí passou um mês e pouco, 40 dias, e o treinador foi lá, o Antoninho, e perguntou, desse jeito eu não posso convocar você porque você não treina, não joga. Eu falei, a culpa não é minha, eu estou vindo aqui todo dia. É aqui a situação que me encontra. Você voltaria a jogar pelo juvenil, a base, né? Eu falei, claro, lógico, eu quero jogar. Aí voltei a jogar, aí fui o artilheiro do campeonato, fomos campeões. E quando chegou na hora da lista, meu nome não estava. E eu, como
tinha tido essa decepção muito grande, já tinha visto meus irmãos sofrerem com isso. Eu fui para casa e falei para o meu pai, olha, eu vou estudar, não quero jogar mais futebol e tal. E graças a meus 2 irmãos, 10, 15 dias depois, que eles fizeram, conversaram comigo, ó, isso aí, o Flamengo não tem culpa nenhuma, o Flamengo, né, te deu oportunidade, então você está prejudicando o Flamengo, esses caras da seleção mudam e daqui a pouco entra outro. E aí eu pedi para eles que ligaram para o Flamengo, perguntando se me queriam de volta. E aí o Flamengo aceitou e aí fiz a minha carreira toda. Os irmãos do Zico, Antunes, que era centroavante, e Edu, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 69, jogando pelo América. E batia falta. Não, você não lembra, Galo, mas é o seguinte, o grande repórter da TV Globo, em 82, eu estava na Globo, era o Raul Quadros. Ele cobria Flamengo e Seleção Brasileira, sabia absolutamente tudo. Inclusive o que ele não podia falar, porque era uma relação diferente. Exatamente. Relação diferente. Só que sexta-feira, como eu fazia esporte espetacular, eu cobria o treino do Flamengo. Então, quantas vezes eu fui na Gávea, que não tinha ninho, não tinha nada, e fazia o treino de vocês. Bons tempos, né? Não. Bons tempos. Até porque... Vocês podiam trabalhar mais à vontade. Não. E com o melhor time do mundo da época, né? Isso é verdade também. Eu quero saber o seguinte, tocha olímpica, como é que foi? Ah, foi bacana, mas no Japão, né? Essa é a questão. Eu realmente fiquei surpreso Eu também. quando não fui convidado, né? Ainda mais pelo que eu represento para a cidade do Rio de Janeiro, né? Pela valorização que a gente faz do nosso estado, do futebol no exterior. E realmente lamentei bastante, foi uma frustração muito grande. E recompensado com o amor, com o carinho, com o respeito dos japoneses, que eu não tinha nada a ver com o esporte olímpico japonês, e de repente os caras me chamam para carregar a tocha lá. Então lavou minha alma e para mim foi um momento realmente maravilhoso. Obrigado, hein, Galo? Nada, é um prazer te ver. O Brasil era para ter conquistado medalha olímpica no futebol em Montreal 76. O que aconteceu? Antes dos Jogos Olímpicos, o grande atacante brasileiro Cláudio Adão sofreu contusão. Mas, no entanto, tivemos grandes mudanças na equipe formada pelo técnico Cláudio Coutinho. Uma delas, Júnior saiu da lateral esquerda, foi para o meio campo, porque tinha o Chico Fraga, que era bom lateral, e o técnico Cláudio Coutinho falou, esse cara é um gênio, tem que jogar no meio de campo. Você lembra disso? Claro, como podia esquecer, Álvaro? Acho que foi, pra gente, uma primeira experiência, né? Eu acho que não foi somente a contusão do Cláudio Adão. Eu acho que o fato de nós, que éramos jovens, a maioria tinha 19, 20 anos, a gente jogou contra as seleções que tinham jogado em 74 a Copa do Mundo, a Alemanha Oriental, a Rússia e a Polônia, né? E nós ficamos exatamente isso, em quarto lugar, porque se tivéssemos jogado contra as seleções da nossa idade, fatalmente a gente teria conseguido pelo menos uma medalha. Não, e é o tal negócio, né? A Alemanha Oriental, ela não foi a Copa de 70 porque foi eliminada para a Itália. No entanto, no jogo na Alemanha Oriental, a Alemanha Oriental ganhou da Itália de Gigi Riva e tudo mais. Quer dizer, perdeu depois da Itália por 3-0. Ou seja, eram equipes muito tarimbadas, né? E vocês empataram o primeiro jogo em 0-0 com a Alemanha Oriental. Era uma seleção que tinha, inclusive, feito bons jogos, né? Com o próprio Brasil tinha feito bons jogos. As outras seleções você nem precisa. A Polônia foi terceira colocada, né? A Rússia tinha jogadores como o Bloquin, que eram jogadores que eram já muito renomados na Europa. Eu acho que o nosso papel foi o melhor possível, né? Algumas inovações, algumas ideias que o Cláudio Coutinho implantou, jogar, por exemplo, com 4 laterais para a gente jogar contra essas seleções. Contra as outras seleções que eram da nossa idade, como Israel e Espanha, nós jogamos de igual para igual e ganhamos esse jogo. Não, e você fez o meio-campo inesquecível com o Batista. Isso eu não esqueço realmente. Mas você não brincava de overlapping com o Chico Fraga, não. Você jogou de armador mesmo, jogou no meio-campo mesmo. Já a lateral direita era o Mauro do Guarani, né? E o Rosemiro, era uma disputa de corrida infernal, né? Porque pelo lado esquerdo você tinha o Santos, né? Que era do Internacional. Quer dizer, e do lado de lá você tinha o Rosemiro e o Mauro que fazia uma dobradinha especial.
A gente fala de esporte olímpico e da ascensão do movimento olímpico aqui no Brasil. Mas o Brasil realmente é uma potência, é no universo paralímpico. Afinal de contas, temos referências aqui impressionantes. Se vocês pensarem, o Brasil faturou 7 medalhas de ouro na Olimpíada de Tóquio e 7 medalhas de ouro na Olimpíada do Rio. Esse cara aqui do meu lado tem 14 ouros em Paralimpíada. Daniel Dias, prazer tê-lo aqui. Você está arrebentando como apresentador no CBC. Álvaro, obrigado. É sempre uma alegria te encontrar, poder conversar, aprender. Então eu fico feliz com esse elogio, viu? Muito feliz mesmo. É um novo desafio que eu tenho gostado e estou ainda mais feliz de estar aqui representando os atletas, né? Como no modo geral, não só paralímpico, mas os atletas como um todo. Então é onde eu fico feliz de estar aí anunciando e sendo o mestre de cerimônia desse evento. Não, eu brinquei outro dia, todo mundo falou, não, porque a Fabiana apresenta bem, a Lorraine, a outra do basquete também é boa. Falei, olha, Daniel Dias eu vi em 2 eventos, ele é imbatível. Obrigado, né? Eu fico muito feliz com isso, que espero poder estar entregando de fato o melhor aqui. A gente está tendo um grande evento, são grandes temas sendo debatidos e discutidos aqui, então é sempre muito bacana, né, a gente falar e entender, né, o quanto que o esporte, nós sabemos disso, né, o esporte ele é uma grande ferramenta, transforma vidas, mas é importante a gente passar isso, estruturar tudo isso para o clube cada vez mais ter uma estrutura melhor para os atletas desempenharem o seu melhor também. Não existe nada nas Américas igual ao CPD. A ascensão do esporte paralímpico do Brasil é impressionante, mas com uma estrutura também invejável. E hoje o Brasil, a gente brinca, não, está entre os 3, está entre os 5. O fato é que está entre os 5 mesmo. E aí, como esse momento, meu caro Daniel, porque está em quinto entre mais de 120 nações que participam do movimento paralímpico, é muita coisa. É muita coisa, é uma grande responsabilidade ao mesmo tempo. Como você falou, a gente tem uma bela estrutura, né, no Centro de Treinamento Paralímpico hoje, que isso proporciona aí uma grande estrutura para os atletas desempenharem o seu melhor. Eu sempre falo, eu buscava muito isso fora, eu tinha que treinar fora do país para buscar. Hoje não, hoje treinar em casa. A gente sabe o quanto isso faz uma grande diferença, né? Você estar perto da sua família, treinar em casa. E a gente está colhendo esses frutos. Mas eu espero que o Comitê Paralímpico Brasileiro continue desempenhando um bom trabalho, uma boa gestão, já que nós estamos aqui no CBC falando sobre gestão, que o CPB continue também com uma boa gestão, para que a gente continue entre os 5 com essa grande responsabilidade e quem sabe, subindo aí esse degrau e chegar no pódio, né, entre os 3. E é onde eu ia chegar. A gestão faz uma grande diferença. Quando você começou, nós não tínhamos gestão. E a gestão estava num processo evolutivo com relação ao movimento olímpico. Como é que você sente isso? Porque tem uma organização grande, tanto no Paralímpico quanto no Olímpico, e agora no CBC, com os clubes investindo na base. Eu concordo plenamente. Esse, por exemplo, é um evento que me surpreendeu positivamente, é a minha primeira vez aqui, Álvaro, e eu fico feliz de ver os clubes interessados nisso, de realmente querer trazer uma boa gestão, mudar o esporte olímpico brasileiro. E no Paralímpico a gente precisa disso também, que os clubes, instituições, associações do Paralímpico possam se unir também, para que a gente possa ter congressos, fóruns como esse também, discutir sobre o movimento paralímpico para continuar um crescimento. A gente sabe aí o quanto o esporte paralímpico ele é novo perto do esporte olímpico, mas nós temos que dar continuidade nisso e trazer aí novos ídolos, novas responsabilidades vão surgindo com o crescimento também, para que a gente possa desempenhar aí. A gente, quando eu falo, já não sou mais atleta, mas que os atletas possam desempenhar o seu melhor e os dirigentes e quem comanda isso politicamente também possam desempenhar o seu melhor. A gente sabe que não é nada sozinho, mas um trabalho em conjunto ele faz uma grande diferença. Parabéns, Daniel. Você está arrasando como apresentador aqui. Obrigado, gente. Valeu, Álvaro. O Vila Band Esportes tem o outro lado. Afinal de contas, nós temos que falar também do CBC Clubes, que fez um movimento olímpico espetacular por aqui em Campinas. Emerson, você como coordenador geral, não só do CBC, mas de todo esse momento, desse CBC Expo, olha, eu imagino que você não respire, viu? Parabéns. Olha, Álvaro, pô, é um prazer estar aqui com você. É claro que não é o Emerson, é um time inteiro.
Eu represento agora nesse bate-papo com você um timaço de profissionais que estão fazendo tudo isso acontecer. O CBC Clubes Expo é um evento inédito para nós. Fazer uma feira com os clubes, 26 clubes, representando praticamente 1.500 clubes que são integrados ao programa, para nós é uma alegria e um hub de negócios, né? Hoje profissionalizou demais e quem não tiver antenado a isso vai ficando para trás. E esse evento é para isso. Além da capacitação, além de trazer as estrelas, além de todo esse conhecimento envolvendo o evento, e para nós é uma alegria, né? Não, e é o tal negócio, né? Vocês fazem encontro de presidentes em outros locais, vocês fazem um encontro do CBC Clubes uma vez por mês no Norte, Nordeste, em vários estados. Como é que é possível administrar tudo isso e, principalmente, passar esse conhecimento? Olha, fóruns estaduais de formação esportiva. O que nós estamos vendo aqui é o Fórum Nacional de Formação Esportiva. Aí nós temos as edições dos fóruns estaduais. Já fizemos 15. Nós temos agora fechados até dezembro e vão faltar só 3 para janeiro, fevereiro e março. É um evento estadual que a gente leva os atletas olímpicos, medalhistas, campeões mundiais, para levar o conhecimento. Mas não só o conhecimento, para virar conteúdo, para melhorar a gestão desses clubes. E agora, Álvaro, eu vou te falar algo em primeira mão, um sonho realizado também. Acabamos de fazer uma reunião envolvendo os 27 secretários de Estado de Esporte, com 25 dos 26, porque Brasília é Distrito Federal mesmo. Sim, lógico. Os 25 dos municipais das capitais, numa mesma sala. Isso para nós, como fomentador de um alinhamento de política de investimento, é gratificante. E esses fóruns não só vão ser estaduais, você está sabendo em primeira mão. Serão os fóruns regionais também. Estaduais com a Secretaria de Estado, regionais com o município. Esse Vila Band Esportes levou vocês a uma viagem. Uma viagem que tem histórias até de Montreal 1976. Passou por Olimpíadas recentes, grandes estrelas do esporte brasileiro. E vai chegando cada vez melhor, cada vez mais alto para o nosso futuro. Afinal de contas, Los Angeles 2028 está logo ali.